Vocês estão felizes? Amém. Eu também estou feliz, porque só o motivo de nós estar vivos já é felicidade, é alegria, amém? Porque muita gente nesse dia já partiu para o outro lado e desejava estar aqui, né? Mas não puderam, mas nós ainda estamos aqui, amém? Amém? Aleluia. São Marcos capítulo 7, vamos ler. São Marcos capítulo 7, primeiro versículo. Vamos falar um pouquinho nesta noite. Os pastores estão de evangelismo, né, em Barafunda. E nós nem sabíamos do evangelismo, daí eu fiquei sabendo hoje, senão nós podíamos estarmos lá também, né? Mas eles estão lá, Deus está com eles, está abençoando o evangelismo lá em Barafunda, eles estão, amém? O mesmo Deus que está lá nesta noite está aqui também com nós, amém? Amém? Você crê? A tua fé, tu tem que estar em expectativa nesta noite, amém? Todos acharam Marcos 7? Diz assim a palavra do Senhor. E reuniram-se em volta dele os fariseus, alguns dos escribas, que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que algum dos seus discípulos comia o pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, e o repreendiam. Porque os fariseus, todos judeus, conservavam a tradição dos antigos, mas comer sem lavar as mãos, muitas vezes, quando voltam do mercado, se não se lavar a mão para comer, e muitas outras coisas, há que recebem para observar, como o lavar dos copos, dos jarros, e vasos, e metais, e camas. E depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por quê? Não andai teus discípulos conforme a tradição antiga, mas come com as mãos sem lavar? E ele respondendo disse: bem, profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, que está escrito: este povo honra-me com os seus lábios, mas os corações estão longe de mim. E em vão, porém, me honram, ensinam doutrina que são mandamentos de homem, porque deixando os mandamentos de Deus, retendo tradições dos homens, como o lavar do jarro, dos copos, e fazer outras coisas semelhantes a esta, e dizei bem, invalidai os mandamentos de Deus para guardar vossas tradições. Porque Moisés diz: honra o teu pai e tua mãe. Quando maldizer o teu pai e tua mãe, deve ser punido com morte. Porém, vós dizei que um homem disser ao pai e à mãe aquilo que não podereis aproveitar de mim, a Corban, disse: isto é ofensa ao Senhor. Nada mais lhe deixai fazer por seus pais ou por sua mãe. Invalidai isto, a palavra de Deus, pelas vossas tradições que vos ordenaste, e muitas coisas fazeis semelhante a esta. Chamando-o outra vez a multidão, disse-lhe: ouvi-me vós todos os compreendei? Nada há fora do homem que entrando nele possa contaminar, mas o que sai dele, isto é o que contamina o homem. Alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão, entrou na casa, seus discípulos interrogaram acerca das parábolas. E ele disse: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que dá de fora entra no homem, não o contamina, porque não entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora, e fica puro toda a comida. E dizia: o que sai do homem, isto não contamina o homem, porque o interior do coração do homem sai os maus pensamentos, e os adultérios, a prostituição, e os homicidas, e os frutos, avarenças, e maldades, e o engano, dissoluções, invejas, blasfemas, soberba e loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Amém? Senhor Deus, poderoso é o Senhor nesta noite. Toma, Senhor, tua palavra e vivifica nossos corações. E nós clamamos, Senhor, que o Senhor tome o controle de tudo, Senhor, e nos ajuda. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Poder assentar, irmãos? Eu quero falar um pouco nesta noite sobre
uma mensagem que o profeta de Deus pregou, o irmão Brana. Ele intitulou: Mas no princípio não foi assim. Porque nós vemos que aqueles homens que guardavam a lei ali, eles queriam repreender Jesus, até mesmo os discípulos, porque eles comiam com as mãos sujas, nem lavavam as mãos para comer, e eles disseram: isso aí nós honramos esses mandamentos dos nossos pais, é uma coisa antiga, e o teu discípulo não guarda isso. E Jesus olhou: mas vocês são hipócritas. Jesus sabia o coração deles, que por dentro deles estava sujo, eles queriam guardar por fora a aparência, mas por dentro estava contaminado. E o irmão Brana prega uma mensagem, ele disse: não é o picado do sabiá que contamina a maçã. É um picadinho do sabiá ali na maçã, ele disse: é o bichinho que está lá dentro que começa a estragar o miolo, é por dentro da maçã que estraga. E assim é o que Jesus estava querendo tipificar aqui, que eles estavam querendo guardar por fora a aparência, mas dentro deles, eles não tinham aquilo dentro deles, amém? E estavam podres, cheirava mal diante das narinas de Deus. E eles queriam repreender, e Jesus disse: mão suja não contamina o homem. Ele disse: o que sai de dentro para fora, isso contamina. Isso pode contaminar toda a coisa, mas o que entra por dentro, vai por ventre, e depois é lançado fora. Ele diz: mas o que sai lá de dentro do coração, procedente lá de dentro do coração, isso contamina o homem. E eles não podiam entender a parábola de Jesus. E o irmão Brana diz nesta mensagem, no parágrafo 19: mas eles gostam de adorar, eles pensam que estão adorando corretamente, quando estão adorando fora, de maneira errada. E tendo certeza que depois da ausência de Cristo por 2000 anos, algo tem saído errado em algum lugar, porque temos ideias demais nesta noite. Há quase 900 denominações diferentes, igreja do mundo, que são denominações cristãs, ideias diferentes, e cada uma delas agarram as suas tradições. Mas como eles amam dizer: minha tradição está correta. Enquanto quando a igreja explica isso, uma certa forma, ele diz: bem, isto é quase perfeito, que aquela igreja está certa. Nós já temos visto sobre isto aqui, mas a última noite, porque de não sermos uma denominação, aqui nós não somos uma dominação, profeta. Nós somos a igreja, a palavra de Deus. Quantos crê? Eles baseiam suas crenças num credo, num estatuto de uma igreja, ou de um fundador, de um homem que inventou um credo, um dogma, e começam a adorar e dizem: esta igreja é a verdadeira. A outra denominação vem e reclama e diz: a nossa tem a verdade. Tu vai em cada esquina onde tiver uma, se tu dizer que eles estão mal, eles vão dizer: não, nós temos a verdade, todo reclamo tem a verdade, mas o profeta diz que a única coisa que mostra que eles têm a verdade é você dar o teste com a palavra. Porque eles dizem: nós estamos cheios do Espírito Santo e nós fomos batizados com o Espírito Santo, mas eles não podem obedecer a palavra. E o profeta diz: a maior evidência que nós temos o Espírito Santo é quando nós podemos guardar a palavra. Ele disse: isso aqui não adianta dizer que tem Espírito Santo e bater o Espírito Santo se nós não pudermos guardar a palavra. Mas se nós guardemos a palavra, isso aqui prova que nós temos o Espírito Santo de Deus. Amém? E quando uma denominação começa a basear alguém, ter uma revelação sobre alguma coisa, que pode estar tudo muito bem, mas faz uma denominação, então ele não pode ir mais adiante. Mas Deus quer permanecermos livres. Nós não somos dominação. Ele quer que estejamos num lugar onde Ele possa dar-nos mais alguma luz, que nós possamos receber mais luz, mais luz. Assim continuamos indo adiante, porque isto gostamos de estar livres. Assim podemos apenas pregar a Bíblia da maneira que ela está escrita e crer como ela diz que é. Amém? Parágrafo 20 desta mensagem. Hoje temos caído em tradições. Agora, nosso texto nesta noite é encontrarmos que eles disseram: é lícito nós repudiar nossas esposas por qualquer coisa, e disse quase desta forma esta noite: ele simplesmente não quer viver com a esposa e o marido, então somente concorda
acham uma razão e separam. Algum pregador, magistrado, vem e disse, casa novamente. Vê isso? É uma tradição, e disse, nossa igreja crê nisto, desta forma. Bem, não faz tanta diferença o que as igrejas dizem. É o que a Bíblia diz acerca disso. É o que faz diferença, Deus deve ser a palavra e o ponto final. 21 da mensagem. Não é o que o homem diz, é o que Deus disse, é a verdade. Deus falou, está falado e terminou o assunto, amém? Você crê? Parágrafo 23. Mas ao invés de ser honesto e ficar com os princípios, esta é a maneira que as pessoas fazem hoje em suas caminhadas da vida, esta é a maneira que a igreja, outras igrejas, ao invés de saírem enfrentar o fato de Deus e dizer, tentamos encontrar brecha para justificar nós mesmos. Isto não é agradável a Deus. Ficamos com o que a Bíblia diz, o profeta diz, mas no princípio não foi assim. Tem dado alguma coisa errada, o profeta, no transcurso da caminhada, da jornada, porque as pessoas têm invalidado os mandamentos de Deus, porque a palavra de Deus é pura, ela é sempre reta, é pura, é aplanada, como disse Davi, os caminhos de Deus são todos aplanados. Isaías chegou a dizer que nem os loucos errariam o caminho do céu, de tão simples que é. Amém? Estes homens virou e disse, bem, o que vocês têm comunhão? Um homem pedindo para o profeta. Ele disse, com Jesus Cristo. E ele diz, bem, ele morreu. Mas ele levantou novamente. E ele não está mais morto. Ele vive, porém Maria e todos os demais apóstolos, todas as pessoas às quais vocês dizem ter comunhão, estão mortos e partiram. E a Bíblia diz que não há mediador entre Deus e o homem, senão o homem, Cristo Jesus. É o único que pode mediar entre Deus e o homem, é Jesus Cristo. Fora dele não há purgamento de pecado, não há remissão de pecado. Amém? Porque ele é o único que pode, não há outro. Não tem como aquelas coisas de intercessões, de continente que nem dizem que existe, como fazer tanto sacrifício. Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência, sua palavra. Tem gente que vai rastejando, como tinha esses dias, agora atrás aqui em Marcelino, as pessoas iam até de joelho na caminhada lá, subindo os degraus da escada, fazendo penitência, sacrifício lá, para receber sua crença. O profeta diz, nós não precisamos mais sacrifício, nós só se ajoelhamos, se rendemos diante de Deus, e Ele ouve a nossa oração. Não precisa tanta coisa, o que Deus quer é um coração compungido, só isso. Porque todo dia de tardezinho nós temos que se declinar diante de Deus e pedir misericórdia e clamar a Deus. Porque tudo nós juramos que nós não vamos mais fazer aquilo que nós falamos que ia fazer no outro dia, e no dia seguinte nós cometemos as mesmas falhas que nós fizemos no dia anterior. E daí nós chegamos ali, Senhor, Pai, eu loucamente fiz, como disse Davi. Eu numerei as nações, mas foi loucamente sem querer. E daí, Deus, tu vai ter que ter uma escolha aí, Davi. Tu pecou, tu vai ter que pagar, e todo pecado tem um preço do profeta. Tu escolhe alguma coisa, ou tu vai cair nas mãos dos teus inimigos, ou na espada de Deus, ou nas mãos de Deus. Ele diz, eu prefiro cair nas mãos de Deus. Porque, são muitas suas misericórdias. O profeta diz, as benignidades de Deus é melhor do que a vida para nós. Amém? Essa é a nossa gozo, a nossa alegria, né? Aleluia. Então eles adoram Maria, que o profeta diz numa mensagem que Maria teve que ir lá no Pentecostes para poder receber o Espírito Santo. Ela é uma santa. Eu creio que Maria é santa agora, porque ela recebeu o Espírito Santo. O profeta diz, nenhum de nós somos santos, mas eles têm um Espírito Santo na igreja que faz cada um de nós ser santo. É isso, é Deus em nós, esperança da glória. Se o Espírito Santo não habitar em nós, nós temos esperança da ressurreição. O profeta diz que o Espírito dentro de nós que vivificou, aquele mesmo Espírito, ele diz que levantou Jesus Cristo da tumba, vai nos levantar também. Eu falo sobre vida eterna, eu já fico empolgado, viu, gente? Porque essa vida aqui é miserável, viu? Tu, quando vê, tu não tem mais contentamento. É como o salmista de 60 anos, 70, e o máximo dele é fadiga e canseira. E o homem, cada um de nós, até os 40, 45, vai a todo vapor, e vai que vai. Mas começa a chegar a uma certa idade, ele já começa, fica naquela etapa que o pastor Cláudio falou, que é o boi, né? Tem hora que tu faz loucura, e tu faz tanta coisa, mas tem hora que tu chega numa fase, tu
Pensa quando tu vai dar o segundo passo. Tu dá o primeiro e tu dá uma olhada para tudo quanto é lado, para ver se tu tem esteira firme, se tu tem segurança ou não. Mas quando nós é novo, nós faz tudo quanto é coisa e vai, não se cansemos e vai que vai. Mas chega uma certa idade, nós começamos a sentir o peso da canga. E daí nós já começamos a dar passo firme agora. E, às vezes tu tem que experimentar o chão, se não tem buraco, a armadilha é para tu botar o pé, porque o inimigo é astuto, o profeta diz. Ele é especialista em fazer armadilha para pegar você, viu? E quando você vê, você pisou na armadilha do inimigo. E o profeta diz, daí nós dissemos, Senhor, o diabo fez eu cometer isso aqui. Ele diz, não foi o diabo não, você foi lá no terreno do inimigo e pisou lá na armadilha. Ele diz, mas diga para ele vir te pegar no nosso terreno aqui, onde é que nós estamos? Quer pegar, vem me pegar aqui. O profeta diz, nós nunca afastamos da verdade. Se o diabo quiser pegar nós, vai ter que vir aqui. E para ele chegar onde é que nós chegamos, o profeta diz, ele vai ter que passar o mesmo processo que tu passou. E ele vai ter que passar pelo batismo, e vai ter que passar pelo batismo do Espírito Santo, e vai ter que passar até o sangue de Jesus Cristo, e daí não tem para Satanás. E ele vai que vai, mas ele chega a uma altura e diz, não, agora eu não consigo mais acompanhar. Mas não para. Se você parar, o profeta diz que o diabo está um passo atrás de nós. E se atrás já é difícil a batalha, se ele nos alcançar vai ser muito pior. Amém? Esse aqui já estava fora do meu... Então, pelas tradições do homem, vocês fizeram o mandamento de Deus, perdeu o efeito. Foi a reclamação de Jesus para aqueles homens ali. Eles estavam guardando aquelas leis, os princípios. Eles, nós temos aqui o mandamento. Não é como as pessoas, as denominações hoje, mas eu sou 50 anos da igreja lá, fulano de tal, e não sei quanto, e daí tu diz, mas tu tem que ver o que a Bíblia diz, não o que a tua igreja diz. E ele diz, mas eu faz 50 anos, minha mãe morreu lá, e meu pai, e foi, eu também vou morrer lá. E o profeta disse, a única coisa é morte, a religião só morte ela pode causar. Invalidar os mandamentos de Deus pela tradição de homem, feito tentando agradar a Deus, edificar uma enorme igreja com uns assentos estofados e deixar bonito. Isso tudo é bom, diz o profeta, mas não é a objeção. Isto simplesmente não é o que Deus diz para fazer. Nós tentamos fazer nossa igreja ser um pouco mais notável do que as outras igrejas, trazendo o pastor mais educado que pudermos para colocar em nossos púlpitos. Alguém que possa falar com as palavras assim como um sermão muito eloquente, isso tudo está bem, mas isso não é o que Jesus disse. Parágrafo 26. Pode ir, irmãos, o profeta diz numa mensagem, ele diz, nenhum homem tem o direito de pregar o evangelho sem ele ter o batismo do Espírito Santo. Ele disse lá, quando ele chamou os discípulos, eles ficaram 10 dias lá no cenáculo. Lá. Jesus disse, vocês vão lá para o cenáculo, vocês não falem nada, fiquem quietos, silêncio. Vocês são a tropa de covardes, vão lá e ficam lá. Eles ficaram tudo lá quietos, com medo. Mas o profeta disse, quando o Espírito Santo desceu, eles chegavam a voar, saltavam pela janela, pela porta correndo, e nunca pararam de anunciar o evangelho. Porque daí era Deus, o Espírito Santo dentro daqueles homens. Daí ele não tinha medo. Pessoa sem o Espírito Santo nega a Deus em qualquer hora, qualquer momento. Mas com o Espírito Santo ele chega ali e não deixa tu negar. Amém? Glória a Deus. Colocar nos púlpitos algum que possa falar palavras, sermão muito eloquente, isso está tudo bem, mas ainda não é o que Deus disse. A maioria das igrejas, de nossas igrejas hoje, homens, não tiveram experiência de seminário, a congregação, de forma alguma. Convidará ele para ter um ensinamento no seminário, mas isto não é o que a Bíblia diz. Isto é o que Jesus pegou um homem que nem mesmo conhecia o ABC, aleluia, e ungiu com o Espírito Santo. O requerimento de Deus não é receber educação, mas receber o Espírito Santo. Amém? Nenhum homem deve pregar o Evangelho sem até receber o Espírito Santo. Parágrafo 27. É o profeta falando, viu? Vê como pegamos os mandamentos de homem, pervertemos Jesus de Nazaré, antes ele permitisse os discípulos pregar. Em Lucas 24, 49, ele diz, o que Jesus disse, essa foi a instrução de Jesus para os seus homens chamados de Deus, que tiveram experiência com Deus, Ele disse, eis que sobre vós envio a promessa do Pai.
Ficai, porém, esperai apenas um minuto. Antes, não, pulem, quatro disse isso, não. Mas ele disse, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E ser-me-ei testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ir à escola, requisito um tanto de gramática, psicologia, certa maneira, nós ser de mente estreita, então apanhar a doutrina da igreja e aprender o catolicismo e ter catecismo. Você não é salvo por conhecer catecismo, você não é salvo por unir a uma igreja, você não é salvo por conhecer a Bíblia, você é salvo por conhecê-lo Cristo, porque Ele conhecê-lo é vida. Você tem vida? Porque você conheceu Deus. Ele é o doador da vida, de toda a boa dádiva. O profeta pregou uma mensagem, ele é o único que pode dar vida eterna para cada ser humano. Você ter a vida de Deus, vida zoe, diz o profeta, igual à vida de Deus. Amém? Então, naqueles dias, os fariseus e saduceus religiosos daquele dia criam que a igreja lhe dava a salvação. Tudo que a igreja dizia exatamente da maneira que eles tinham que ser. Pois a igreja dizia como, bem, o mesmo que acontece hoje. As pessoas estão olhando para a igreja que lhe dê salvação. Você não obtém salvação através de uma igreja. Você obtém salvação através de Cristo. Não conhecer alguma ordem da igreja, algum credo, com forma de batismo ou certas ações ou emoções pela qual você conhecer Cristo, é salvo por Ele. Isto é pela graça, pela fé você é salvo, através do chamado do Espírito Santo, assim que você conhece, mas eles tiveram isso naqueles dias, quanto mais eles teriam isto hoje. Amém? Invalidando os mandamentos de Deus por doutrina, por qualquer religião inventada pelo homem, que Deus nem sequer olha para uma religião. Deus, Ele vela por sua palavra. Amém? Então as pessoas começam a perguntar, depois que lá levaram horas para passar por isso, por que estamos na condição que estamos aí? Um espreiteiro fez um plano para seus homens edificar uma casa de tal forma cada homem ignorasse o projeto e construísse uma casa de acordo com a maneira que eles pensassem que cada um deveria edificá-la. Com que pareceria esta casa? Você acha que ela seria aceita? Então, se isto é assim ao homem, para edificar desta maneira ou daquela maneira, cada homem vir e construir de acordo com a própria ideia, a única maneira pela qual você alguma vez construirá uma casa corretamente é estando de acordo com o projeto. Amém? A única maneira, alguma vez voltamos para Deus e tomamos Deus em nosso meio, voltar ao fundamento bíblico. Tem que ser desta maneira. Jesus falou isso quando Ele esteve aqui na terra, Ele disse, porque ignorai, negligenciai os mandamentos de Deus, invalidai por vossas tradições, mas eles invalidaram, quanto mais eles farão isto hoje. Parágrafo 31, o profeta disse, se todos os construtores, os carpinteiros, fossem edificar uma casa, o profeta dando uma ilustração, e cada cabeça tem um pensamento, e cada um daqueles construtores dizia, eu vou fazer desta forma, o outro dizia, eu vou fazer desse jeito, vai sair bem, o outro pensaria de outro jeito, como ia acabar o acabamento no final daquela casa? Seria a maior bagunça, ali ia sair torta, rachadura, ninguém ia ser o culpado, um ia jogar a culpa no outro, outro matou, pensou desse jeito, outro. Por isso que o profeta diz que toda religião é uma torre de Babel. Eles estão todos confundindo verdade, um faz de um jeito, outro faz daquele jeito, e nós temos com a Bíblia. Mas tu mostra a Bíblia como ela é, não pode receber a palavra, não puderam receber os mandamentos de Deus naqueles dias, por causa que eles invalidaram os mandamentos de Deus para guardar os mandamentos de homem, aquelas regras que eles tinham, aqueles costumes que eles tinham antigos, dos antigos lá dos pais, e veio vindo. Veja, mas Deus tinha os discípulos que guardavam a sua palavra. E o profeta de Deus tem homem,
tem filho de Deus que guarda e vela por a palavra de Deus. Amém? Então saiu uma bagunça. E daí o profeta, tu quer que aquela casa termine bem? Ele siga o projeto. Toda a casa, o edifício, ele tem uma planta, ele tem um projeto, como ela vai sair. Quem sabe o construtor, quando ele começa a levantar a primeira base lá embaixo, ele nem sabe ainda como vai terminar a casa. Porque tudo está ali no projeto, a não ser que ele já leu o projeto. Ele já estudou o projeto, ele já viu. É que nem Michelangelo, que o pastor pregou aqui, na mente dele ele já vê aquela casa terminada. Porque ele leu, ele viu tudo que vai no projeto, ele estudou o projeto, a planta, daí ele começa a construir, parece que em sua mente, eu não sou construtor, mas tem construtor aqui, na tua cabeça, tua mente, você já vê uma casa feita, não é verdade? Porque você já tem aquilo, você leu o projeto, você vai executar o projeto. E o que Jesus veio fazer? Ele veio executar somente a palavra. Ele diz, se vocês não podem crer em mim, creiai nas obras. Elas testificam de que eu sou. O povo diz, mas esse aí, vem aí, já quer ser o doutor e pregar para todo mundo aí? E se eu acho que ele sabe tudo? Ele disse, se vocês não crêem, quem de vocês pode me acusar de pecado? Jesus olhou para ele, tudo murchado e não podia acusar ele de pecado. Ele disse, mas vocês não podem crer em mim? As minhas obras que eu faço do Pai, as testificam. E eles não podiam crer, preferiam ficar nos mandamentos, naquelas coisas de massacre do homem. Os homens massacrando hoje em dia é a mesma coisa, igreja. Você fala da Bíblia, da mensagem para as pessoas, mas eles preferem a religião. Porque lá estão massacrados, tem que pagar. Um certo irmão estava falando comigo ali na empresa, lá naquela igreja, toda vez ele pede dinheiro para fazer uma coisa, para fazer outra, e todo culto tem que passar dinheiro. Eu disse, pois é, e vocês gostam de apoiar ainda uma coisa que só por dinheiro, por ganância, vocês estão apoiando. Quem apoia os enganadores, porque são enganadores também, diz o profeta. Quem apoia uma mentira é mentiroso. Amém? Se eles voltar àquela casa para mudar nela, ela foi construída, inclinada para um lado, cada parte, como a opinião de um homem, ele não mudará. Quando o Espírito voltar à casa de Deus, ele não pode mudar. Se ele foi edificado sob teoria feita por homem, tem que se encaixar com a Bíblia. O Espírito Santo, ele nunca vai concordar com uma religião, igreja. Mas ele vai concordar com a palavra. O Espírito Santo está obrigado, diz o profeta, a obedecer a palavra. Amém? Então, está escrito toda a palavra, deveria o projeto, pois está escrito, seja toda a palavra do homem mentira, e a minha seja verdade, disse Deus. Todos nós queremos pensar que temos a verdade, mas como você lê as Escrituras, e como interpretação particular, a Escritura diz que nenhuma Escritura é dada de interpretação particular, mas é dada por interpretação pelo Espírito Santo que escreveu ela. Amém? Então é o Espírito Santo que nos guia, parágrafo 32. Se o Espírito Santo, por isso que nós não temos dificuldade. O profeta disse, eu tenho um irmão na minha igreja, agora eu não me recordo o nome, mas se você recordar aí pode fazer eu me lembrar. Ele disse, é um bom irmão, e tu bota ele pregar, ele prega bem, bota cantar, ele canta bem, manda ele lá sentar no banco, ele fica bem sentado e feliz. Ele não tem nenhuma dificuldade com esse irmão. Ele diz, o homem que tem o Espírito Santo não tem dificuldade. Ele não tropeça em nada, por isso que Davi disse, 1000 cair à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não vai ser atingido. Tu está correndo a tua carreira. Tem gente que fica preocupado com você correndo, mas ele está atrás de você. Sempre quem fala mal de você pelas costas é porque você está na frente. Eles não vão falar de quem está lá atrás, vão falar sempre daquele que está lá na frente. E o profeta nos diz que toda árvore se conhece pelos frutos. Ele disse, ninguém vai chegar ali e dar uma pedrada num galho de árvore, quebrar um galho que não tem nenhum fruto. Se está dando pancada aí, estão falando, caluniando, você é porque você tem fruto, gente. Você se alegrar, Jesus disse, se alegrai quando falarem mal de você, ao meu respeito, que você não dever, se alegrai porque será grande o vosso galardão no céu. Mas se falar, e você deve, misericórdia, daí nós temos que render, né? Se humilhar. Mas se nós estiver certo, temos paz com Deus. O coração não condena, maior é Deus. Mas se te condena, é melhor voltar e acertar. Amém?
Glória a Deus. Já estou encerrando. Eu desejaria saber se está não exatamente na qual igreja encontrar agora quando chegarmos a um lugar onde perceber que eles estiveram com eles. Ou desejaria saber se há metodista, batista, pentecostal, ou o que quer que for nesta noite aqui, que tem chegado a este lugar onde você pertence, que ele não está com você, não importa o que você tem feito, pode ter havido certo caminho, certa coisa pela qual você passou, mas você sabe lá no fundo do teu coração que ele não está aí. E desejaria saber se não há um pecador, um desviado aqui no edifício nesta noite, que percebe que ele não está com você nesta noite. Diz o profeta, era melhor você vir no altar e acertar aqui nesta noite. É melhor nós sair acertados aqui, porque o amanhã nós não soubemos do amanhã. O que a Bíblia nos diz, ela diz, se nós souber que algum irmão, algum tem alguma coisa contra nós, é para nós ir lá pedir, acertar, dizer, eu não quero nada disso, porque no arrebatamento não tem mais tempo de voltar a acertar nada. O lugar de acerto purgatório é aqui. Depois nós queremos voar livre, sem nenhuma condenação, sem nenhum risquinho no teu coração, daí você pode ir para a eternidade com Deus, sem... Você deita com a tua mente tranquila, sossegada. Você talvez não tem um centavo no bolso, igreja. Mas você tem paz na tua alma. Você tem o gozo, você tem o Espírito Santo para te acalentar, para te acariciar. No momento que ninguém lembra de você, mas o Espírito Santo chega nas caladas da noite, te acaricia, te abraça, tem aquele achego, aquele calor, aquela chama, brota de novo dentro de você. Quando tiver essa esperança, que ninguém mais olhe para você, mas Deus está ali sempre ao teu redor, diz, filho, eu estou contigo. Se tu passar pela água eu vou passar com você. Se passar pelo fogo eu passarei. E essa é a nossa convicção. Muitas vezes nós, mas aquele lá não olha mais para mim, passa, não me diz adeus. Eu sou assim, se me disser adeus, eu dou adeus. Se não me der adeus, também não dou adeus. Se quiser, se a pessoa gosta da pessoa, eu chego e cumprimento, diz adeus. Se a pessoa não olhar, porque ela não gosta, então não vai estar também dizendo, fulano, chamar a atenção lá para dar adeus. Então vá com Deus. Mas não deseja mal, porque tudo que tu desejar volta sobre você. Tem a lei do retorno, ela dá e volta. Sempre a palavra fala sempre coisa boa, a palavra tem peso. Eu sempre digo na minha caminhada, nunca fale mal de ninguém, porque a vida aqui é uma gangorra, não é o que o pastor Joel diz? É uma gangorra, tem dia que nós temos lá em cima, nós parece um leão, nós vai, e parece que nem precisa de ajuda de ninguém mais. Mas tem hora que tu está lá embaixo e tu diz, mas que tal se tivesse alguém para me dar um abraço nesta hora, um irmão, um amigo meu, que tivesse aqui para me dar pelo menos uma palavra de conforto, não é? Tu está sozinho ali, tu diz, mas daí tem o Espírito Santo. É o Consolador que ele disse, eu virei. Ele disse, estarei convosco até o fim da consumação de todas as coisas. Quando ninguém é por você, eu quero ter de ser o homem que diz para você nesta noite, Deus é por você. Deus nunca te abandonou. O homem vira as costas para Deus e não quer nem saber ainda, assim Deus fica chamando de braço aberto. Deus quer afagar, Deus quer nos pegar no colo e dizer o quanto Ele nos ama. E muitas vezes nós vamos por caminhos perigosos e Deus invita tantos perigos para nós. É Deus nos guardando e nós nunca temos um tempo de gratidão para expressar a Deus aquilo que Ele faz por nós. Mas reclamar, meu Deus, reclamar, uma coisa errada que der, nós reclamamos. Nós não esquecemos de 9 coisas boas, de 99 boas que aconteceu, uma ruim nós reclamamos. E, Senhor, mas por que vai acontecer isso? Mas se Deus viu que é para acontecer, pode você ir lá com o fim da terra, vai acontecer. Mas se não é, você pode estar lá até no meio do inferno, você é um cristão, profeta. Vai, deixa o diabo pular e saracotear, fazer o que quiser, mas você sabe em quem você tem crido. E quando o diabo vem te desafiar, você sabe como usar a palavra, profeta. Nós temos que saber como se defender e como golpear Satanás.
Tem gente que sabe se defender, sabe, mas não sabe dar golpe no diabo. O diabo está sempre ali dando piroadinha. Mas quando você toma a palavra de matar, assim está escrito, Satanás. Ele foi para Jesus, que a Bíblia também não foi? E Jesus disse, Satanás, tu acha que aqui é Moisés, que tu enganou lá, o Elias, os outros homens lá? Agora tu vai ver com quem tu está lutando, seu mequetrefe. Jesus olhou para ele e disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E começou a citar as escrituras, deu um show de palavra. Ele, Senhor, daí caiu por terra, o profeta de lá, deu um choque, não, Satanás, ele viu quem que era Jesus. Ele pensou, vou dar mais um tomo nesse homenzinho aí, 1,60 m, de ombrinho declinado aí, até se achando, vou dar mais uma rasteira, não sei que nem eu fiz lá no passado. Mas com Jesus ele enroscou o pala. Jesus foi a palavra em plenitude. Jesus sabia todas as artimanhas de Satanás. E Jesus sabia tudo antes de acontecer, igreja. Deus revelava, ele sabia todas as coisas. Quando Jesus chegou, disse, mandou, vocês querem ir embora? Vão embora. E já começou 70 para cá e 70 para lá. Sobrou só 12, mas Jesus podia dar uma maciada. Ele disse, vocês querem ir embora também, se retirar? E os discípulos, mas Senhor, para onde? Eles viram que era a única esperança, era Deus, não tinha outra. Que religião que nós vamos ir? Que é tudo uma baboseira, uma confusão religiosa, uma torre de Babel. E nós dissemos, Senhor, eu prefiro ficar que nem peixe. Se eu tiver que afundar, eu afundo em direção ao Senhor. Em direção no Senhor, olhando para o Senhor. Amém? Essa é a nossa convicção. E Jesus disse, um de vós ainda é um demônio. De 12, um era demônio. E daí começaram a olhar para o Senhor, porventura é eu. E foi. Até que Jesus sabia, Jesus podia apontar dele, é tu, Judas, sem vergonha. Mas Jesus não, Jesus deixou. Às vezes nós temos coisa para revidar. Você tem palavra para ir lá e revidar, mas você fica em silêncio. O silêncio é a melhor palavra, gente. Você podia vir ali e revidar com a palavra e dizer, está assim, assim. Mas você deixa, Senhor, coloco na tua conta aí, eu vou em paz e deixa que vá em paz. Você não fica atado e nem aquele fica atado com você. Porque o profeta fala na mensagem de perdão, ele diz, o perdão ela liberta. Tanto aquele que tem que dar o perdão, como aquele que é perdoado. Se aquele um não perdoa o outro, ele fica engatado um com o outro. Nenhum vai, se acontecer o arrebatamento. Porque um está engatado com o outro. Mas quando ele libera o perdão, o Pai também diz que libera. Leia Mateus capítulo 7, para ver se eu estou falando. Jesus diz, se vós não perdoar, o Pai do Celeste também não vai perdoar. Ai. E daí ficou mais rude a doutrina de Jesus. Amém? Diz a minha mãe era boa, era cristã, pregou nos braços amavelmente, caminhou e me contava acerca de Jesus. Ele me chamou e disse, ele tem sido leal à igreja dela. Ele começou a me ensinar sobre Jesus quando eu tinha 7 anos. Porém, como isto em meu coração, eu fui todas as escolas, conheci, pude ir, e diz, finalmente concluí meu bacharelo de arte, e pensei que quando eu recebesse meu diploma, certamente Cristo estaria de pé, bem ali. E disse, quando colocação de bacharelo e de arte foi colocada sobre mim, ele disse, nada aconteceu diferente. Ele disse, quando eu concluí meu grau de doutorado, e pensei que ele estaria ali, ele disse, nada ficou diferente. Apenas um grupo de homens veio ao redor e disse alguma coisa, e me deram o diploma, e disse, irmão Brana, eu tenho suficiente diploma para encher as paredes, mas onde está Cristo? Aquele homem pediu. Para o irmão Brana, disse, eu tenho todo bacharelado, ele tinha tudo de arte, ele disse, eu tive o diploma. Eu pensei que quando eu concluí essas coisas, quando terminasse tudo, Jesus ia estar ali. Ele disse, nada mudou. Quando eu recebi o diploma, bacharelado, nada mudou. Mas o profeta disse, um homem simples como o irmão Brana, que não tinha nem estudo, era um camponês ali, um homem que não tinha cultura, mas Deus estava com o irmão Branco fez proeza, fez milagre, aconteceu na vida do profeta, mas o profeta nunca disse ao povo, vocês olhem aqui para mim, que eu sou um grande homem. Ele disse, olhem para Cristo, olhem para Ele, não olhem para mim. Esse é o verdadeiro profeta do profeta, porque ele não chama a atenção do povo para ele, mas chama a atenção do povo para Deus.
Esta é a evidência de um homem de Deus. Se tu vê um homem que começa a chamar a atenção em volta dele, reunir discípulos em volta de si e fazer um grupinho, esse não é homem de Deus. Ele está querendo mostrar a atenção dele, a grandeza dele entre aquele povo, mas ele não tem nada de Deus ali. E você vai lá e olha, dá uma avispiada, que nem o profeta Micaías, e disse, rapaz, vai indo, porque aí não tem nada de Deus. Eu vejo, Israel disperso aí com ovelha sem pastor. No meio de toda aquela gente, mas tinha um Micaías que tinha palavra. Eita, mas Deus tem um homem em algum lugar. O profeta deve ter algum mais Elias nesta hora. Deve de ter mais algum discípulo de Jesus que fique com a palavra. Ele não importa com o que vai, nem que tiver que cair de cara no chão, mas fique defendendo a bandeira da palavra. Amém? Você tem exemplo? Ele disse, eu sou exemplo. Vocês têm exemplo? Ele disse, eu vosso exemplo, eu dei o exemplo para façai um aos outros como eu vos fiz. São João 13. Agora, contudo, você vê isto acontecer, agora há somente uma verdadeira maneira de encontrá-lo. Então, como ele não pode ser encontrado entre paredes deles, ele teve que voltar onde o deixou. Isto é o que a igreja deveria fazer, voltar onde você deixou. Ali você o encontrará, você metodista, batista, pentecostal, Assembleia de Deus, todo você, tabernáculo Urbano, assim por diante, volte onde vocês deixaram. Tem gente que diz, mas o tempo antigo era gostoso. Que saudade. Não mudou, Jesus não mudou, você que mudou. Quantos vezes no tempo antigo você orava e chorava, você jejuava, você consagrava tudo que você dava, parecia amor à primeira vista, aquilo era em fogo, a sua alma ardendo em fogo. Aquilo foi se apagando no decorrer da caminhada, aí nós começamos, lá no passado nós fazia proeza, o profeta dizia, não quero saber há 20 anos atrás, eu quero saber o que você é agora. O que você tem agora, não é o que você fez lá há 20, 30 anos, é o que nós vemos, é o nosso ultimato agora, diz o profeta, que vai marcar, é agora. Então, isso faz lembrar do capelão lá, algum tempo atrás, na Segunda Guerra Mundial, estava de contato com ele, foi metralhado, foi um homem que, foi metralhado, ele não disse que estava morrendo, ele disse, sido atirado no peito por uma metralhadora, mas a bala, ele disse, o homem está morrendo, e o capitão entrou para vê-lo, o capitão entrou na tenda e disse, capitão, você é cristão? Ele disse, sim, eu fui cristão. Vê que na hora da morte, na hora da ansiedade, todo mundo lembra que é crente, né? Na hora da agonia, da morte, às vezes tem que chegar quase a morrer para reconhecer a falha, para reconhecer aquela fraqueza. Ele disse, eu fui cristão. Então ele disse, o que aconteceu? Aquele homem foi baleado na guerra, ele estava morrendo. Ele disse, não me lembro como começou. E ele escutou seu coração. Ele tinha sido dado cerca de 3 ou 5 minutos de vida. E de boa parte disse, tempo já tem sido gasto, resta pouco, percebemos, mas a boa parte de nosso tempo também já se foi, não foi já, irmão? Nós já temos gastado muito tempo. E o capitão disse, capitão, ele disse, capitão, onde você o deixou? Aquele soldado morrendo, né, na guerra, ele foi baleado no peito e o sangue esvaindo, e ele disse, onde você deixou? Você era um cristão? Ele disse, eu fui um cristão lá atrás, certa vez, mas agora, ele disse, e agora, onde você o deixou? E o capitão disse, onde você deixou? Ele disse, não recordo agora neste momento, porque ele estava morrendo, chorando sangue. Ele disse, é melhor você apressar, porque você está muito tempo para voltar à estrada, onde você o deixou. E ele disse, seja onde for que você o deixou, volte bem, comece e você encontrará. Parágrafo 44. Você encontrará. E ele começou rapidamente, e dali o capitão disse, agora, para dormir me preparo, para guardar a minha alma ao Senhor, e orou. E se eu morrer antes de acordar, eu orar ao Senhor para a minha alma, virou a cabeça e partiu onde o encontrou, na experiência de escola, seminário, de seus treinamentos, psicologia de homem,
em seus credos da igreja, onde encontrou? Foi na manjedoura, foi lá onde ele deixou, é onde Jesus estava esperando, lá que eles deixaram. Mas jamais encontraremos Jesus voltando, nós jamais encontraremos Jesus voltando ao princípio dos batistas, voltando aos princípios dos metodistas, dos católicos. Nós somente encontramos Cristo quando voltarmos ao Pentecostes, no princípio da denominação agora, mas não para verdadeira experiência pentecostal. Quando 120 pessoas estavam reunidas no cenáculo, Jesus os tinha enviado, e ele disse: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Nós nunca esperamos tempo suficiente para conseguir educação, para obter diploma de doutor, experiência pela psicologia, mas temos que esperar até que o Espírito Pentecostal caia sobre o indivíduo, com o poder revestidor, para afastar nossos rostos destas coisas do pecado e das coisas do mundo, e viver como um cristão. Então você pode seguir qualquer igreja que você quiser, diz o profeta. Parágrafo 46. Se nós não voltar ao princípio da palavra, nós nunca vamos encontrar Jesus. Voltando ao princípio, voltamos a praticar as primeiras obras, ao primeiro amor. Quando nós começamos, o que deixou apagar o primeiro amor? O que deixou apagar nossa chama? Muitas vezes nós temos tempo para todas as coisas, mas para Deus sempre é aquela migalha sempre. Mas não, fizemos um jejum numa semana, meu Deus, parece que Deus está devendo para nós. Fizemos orações 2, 3 da madrugada, parece que agora nós podemos chegar com o peito estufado diante de Deus, que nós temos mérito. Nós temos que, como o pastor Daniel Borges, eu vi ele pregar uma certa vez, ele disse que ele jejuava, ele consagrava, ele orava, ele buscava, ele disse: agora eu pensei, eu já estou liberto dessas coisas que eu tenho, eu pratico sempre as mesmas coisas. E ele começou a consagrar, ele disse que teve uma visão, um sonho, que uma gotinha caiu dentro do copo. Uma gotinha de tudo que ele tinha feito. E ele disse: aí eu caí em mim, me lembrei que cada oração, cada hino, cada jejum, cada oração, cada consagração é uma gotinha que começa a cair no teu copo. Cada vez que você faz, cai uma gotinha. Quando começa a querer dar uma gotejada, nós: chega, Senhor, estou santo já. E daí paramos. E paramos de cavar. Uma vez eu preguei aqui, né? Nós temos que cavar. Se você quer, você tem que cavar. A vida é assim. Olha nos penhadeiros, aqueles pessoal que vão fazer de escala, que vão fazer, aqueles que sobem aqueles penhadeiros lá, estão desbravando um cânion, né? Estão ali subindo, eles começam a escalar. Você olha assim: mas isso aí é fácil, eu pego aí, chego aí e dá um salto lá em cima. Não, não é bem assim, não. Tem gente que chega assim e já quer ser tu olha assim, você não precisa mais nem receber mais estudo, não precisa mais nem aprender, já quer ser professor. Primeiro tu tem que passar nas aulas do profeta, você tem que aprender para você saber ensinar. Porque ninguém dá nada se ele não tem. E o profeta diz: o pregador, ele é aquilo que ele lê. Se você não lê leitura, mensagem, Bíblia, você vai ser o quê? Fica que nem papagaio, só repetindo frase. Mas tu tem que ter experiência. Não, eu tenho. Se alguém te afrontar, mas eu tenho uma mensagem aqui. Tu quer? Eu te mostro. Você tem a arma na tua mão, gente. Não precisa. Aquele espírito de verdade que vem em você, ele vos guiará em toda a verdade. O que nós precisamos só do Espírito Santo. Não é tanta palestra, ensinamento. Muitas vezes nós temos aquelas palestras, ensinamento, parece: meu Deus. Não é isso que nós precisamos, tanto estudar a Bíblia e saber de capa a capa. Se tem gente aqui nesta noite, às vezes tu pode citar um parágrafo que eles sabem daqui, tá? Cita lá, é que nem os denominacionais. Tu vai nos denominacionais e tu dá um show de versículo da Bíblia. Eles estudam o versículo daqui, citam toda hora, mas tu olha, é um baita de um pilantra, não vive nada e sabe citar as escrituras de cabo a rabo. Mas não vive, é só aqui, ó. Eu quero ver a tua vida, cada dia, o cotidiano da caminhada, para mostrar as evidências que você é um cristão, profeta. Aí nós podemos pedir tudo. Se Deus estiver em nós, Espírito Santo, daí você pode pedir tudo o que você quiser e será feito. Às vezes nós pedimos, não recebemos, mas nós estamos muito longe de Deus. Mas se você está bem pertinho, Deus está pertinho de você, tudo que você pedir, Deus pode te dar. Quando o profeta estava ali, o esquilo veio
a existência, com o poder da palavra. E quantas coisas com o irmão Branham, o profeta. Muitas vezes nós falamos coisas assim, até nós falamos, uma palavra assim, nós põe lá na frente, nós dizemos, deu bem certinho como eu falei. Você falou, é inspirado. Na hora da inspiração vem aquela palavra, você fala e profetiza. Você ora, às vezes, por uma enfermidade, quando vem aquela unção, aquela enfermidade nunca mais vem. Vai embora. Mas é sob a unção de Deus. Sem Deus, nada somos. Então, nós devemos guardar os princípios da Bíblia. Cada dia, se espelhar. Vamos ver aí, garoto, como que nós temos aí com Jesus. Sabe, eu gosto sempre de deixar uma mensagem em cima do balcãozinho lá em casa, eu deixo outra na estante, deixo outra lá no quarto. Às vezes, vem a inspiração ali, tu está por dentro de casa, tu pega aquela mensagem, assim, vem aquela inspiração, assim, começa a arder em fogo, tu já começa a dar uns pulos dentro de casa, e parece que tu já quer sair, né, para expressar, compartilhar com mais alguém, aquela ansiedade dentro de nós. Mas eu queria andar com alguém, queria poder compartilhar com alguém o que eu aprendi aqui, e aquilo fica ardendo em fogo, assim, você não vê a hora de ver, irmão, sabe lá, o profeta diz assim, assim, começa a conversar, e aquilo começa a puxar uma prosa, puxa outra, não é? Tu vai falar com o mentiroso, daqui a pouco tu também é um baita mentiroso mentindo com ele. Tu vai falar com o pescador, o caçador, daqui a pouco todo mundo é caçador ali. Mas se você vai falar da palavra, tem gente que gosta ainda, mas tem gente que nem gosta de puxar assunto da Bíblia. E o profeta disse, as nossas reuniões, quando nós estivéssemos juntos, o nosso assunto seria ser a palavra. Relembrar, vamos ver o que o irmão tem de bom para mim. Eu quero aprender com você, viu? Você quer aprender? Quantos querem aprender? Às vezes falando com o irmão, você aprende. Eu estou assim, até no carro, indo com algum irmão, e eu vejo eles falando, eu digo, tá. Da vez, aquela palavra que tu precisava, e o outro sabe, tu não sabe. Daí tu aprende com ele. A vida é um aprendizado, é uma escola. Ninguém é tão sábio que não precisa aprender. Por isso que Jesus, nós devemos ser humildes, manso como a pomba, tranquilo, como o cordeiro, manso, para aprender. Toda vez nós saímos aqui, o profeta, nós viemos aqui para receber uma benção, para sair melhor daqui. Nós não viemos, ninguém veio aqui nesta hora, sair pior. Mas nós viemos para levar uma porção, quem sabe, algo que você precisava. O profeta diz, às vezes, eu posso falar só com um aqui nesta noite. Eu posso saber, eu tenho a convicção que Deus falou com alguém aqui nesta noite. Amém? Eu não sei se foi com um, com dois, com três, mas Deus falou aqui. Você quer ser melhor? Vamos voltar ao princípio de novo. Vamos voltar ao primeiro amor, guardar aquelas coisas de Deus sagrada, com entusiasmo, com gozo, com alegria, com cuidado. E daí Deus se agrada. É nós voltando aos princípios da palavra. O maior mandamento, ele diz, amai-vos uns aos outros. Primeiro ele diz, nunca terá Deus além de mim, nenhum. Mas ele diz, o segundo é semelhante a esse, amai-vos uns aos outros. Como Jesus nos amou. Será que nós podemos amar o nosso próximo como Jesus nos amou? Você pode? Amém? Então você tem o Espírito Santo, porque o profeta diz, quando nós fizemos uma coisa errada, o Espírito Santo vem e cobra dentro de nós, ele diz, eu não vejo hora de ver aquele irmão, eu vou lá acertar com ele. Tem o Espírito Santo? O Espírito Santo condena, ele diz, mas tu falou aquela palavra grosseira lá aquele dia, não era daquela maneira. E vem o Espírito Santo cobra aquele soldadinho e você corre lá certo. Bom, nós somos irmãos, nós não temos que estar nós temos no mesmo barco. Vê se os discípulos ali começavam um a empurrar o outro para fora do barco, e daqui a pouco ia cair todo, o barco ia naufragar. Mas todo ali estava unânime, tudo nós temos que estar unânime. Amém? Para que nós possamos ter uma vida bem sucedida. Amém? Amém? Amém. Ficamos de pé. Incline a tua cabeça nesta noite.